Vamos falar aqui da Maria Corina Machado, tá? Que era candidata de oposição ao Nicolás Maduro. Alô, feministas! Alô, feministas! E o Nicolás Maduro impediu que ela se candidatasse, que ela fosse candidata. Ela já tinha feito isso com o Guaidó, já tinha feito isso com a Rocho, né, que inclusive foi presa, e agora temos também a Maria Machado, tá? Aí o Lula foi questionado a respeito disso. Ele disse que acredita nas eleições democráticas da Venezuela, mais uma vez abusando desse nome que, pelo jeito, ele não tem a menor ideia para que serve. Assim como provou o advogado que eu mostrei aqui para vocês, eles acham que democracia é eliminar a oposição. Porque é isso que o Nicolás Maduro fez e é isso que acontece no Brasil. E aí, pessoal, ele solta essa. Quando eu fui impedido de ser candidato em 2018, eu não fiquei de chororô. Eu indiquei um outro candidato. Ô, meu filho, você não foi candidato em 2018 porque você estava condenado, você era ficha suja. Como é que você vai se comparar? Como é que você vai comparar o teu caso, se de acordo com a lei vigente à época, você era para estar preso? Aí você vai e se compara a uma mulher inocente que nunca roubou uma jujuba na vida. Diz que é chororô porque ela foi eliminada da disputa eleitoral sem ter feito nada. Por que isso? Porque é o mesmo modelo utilizado aqui no Brasil, de eliminar a oposição. Aí depois diz que as eleições são democráticas. Eu não tô nem falando de caixinha mágica. Aí sabe o que ela respondeu? Tô chorando agora. Tô chorando agora, depois de ver ouvir o que você falou. É esse homem aí que defende as mulheres? Esse aí? Esse sacripantas? Vamos deixar as coisas às claras aqui, pessoal. Bem às claras. Vou resumir tudo em 2 minutos, tá? 2 minutos densos e importantes. O Lula não tá preso porque fizeram a maracutá, a gambiarra para tirar ele da cadeia. Ele não pode ser julgado por aqueles crimes porque os crimes prescreveram ou estão para prescrever. Mesmo assim, ele esteve elegível. Se candidatou e venceu as eleições. Este mesmo cidadão se acha no direito de debochar de uma mulher inocente que nunca foi julgada por um tribunal isonômico, manda ela parar de chorar, se compara a ela e sustenta que as eleições venezuelanas, que é uma ditadura, a Venezuela é uma ditadura comunista, são democráticas. Tá definido. Democracia, para essa gente, é simples, é a ditadura da esquerda. Você não pode fazer oposição. Quem tá falando isso não sou eu, é ele. Se foi isso que aconteceu na Venezuela, se ele manda ela parar de chorar e indicar outra pessoa, pra que ela vai indicar outra pessoa, Lula? Pro tribunal do Maduro. Chega lá e tornar essa pessoa inelegível também? Ó, que coincidência! Não dá pra um cara desse ser presidente, nem... não dá pra esse cara, gente, ser gerente de boteco. Com todo respeito ao gerente de boteco, tenho um apreço enorme por vocês. Não dá pra esse cara ser porteiro de funerária. Com todo respeito aos porteiros de funerária também, tô falando da parte administrativa. Agora, se for falar de caráter, meu camarada, esse maluco, esse irresponsável, esse mentiroso, não pode ser nem porteiro do inferno. Mas parabéns aí às pessoas envolvidas. Barroso, você votou contra a prisão, final da prisão em segunda instância. Você votou contra a suspeição do Sérgio Moro. Esse presidente aí, que você ajudou a eleger, estaria na cadeia se seus votos tivessem vencido as votações. Como você pode dizer que a democracia... Você vai dizer o quê? Ah, eu fui voto vencido, então a democracia prevaleceu. É essa a desculpa que você vai dar? Quer dizer que a democracia no Brasil se resume à vontade de 11 pessoas com togas pretas? Não, meu camarada, não é assim não. Não é assim não. Eu tenho vergonha de acordar todo dia sabendo que esse bebum ébrio governa esse país. Caso bastante pitoresco aqui, tá? O TSE multou a Pietra Bertolazzi, que é uma jornalista, na época era da Jovem Pan, né, durante a campanha,
multou a Pietra em R$30 mil. Acusação: ter propagado fake news sobre a Janja. Né? Na época não era nem primeira-dama ainda. Eu vou ler aqui para vocês a fala da Pietra que gerou a multa. Enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, você tem uma mulher impecável representando a direita, os valores, a bondade, a beleza. Michele Bolsonaro. Antes de comentar, eu vou colocar uma moldura, né, e a assinatura da Pietra Bertolazzi. Bom, uma observação rápida aqui, alguns questionamentos, né, de um cidadão brasileiro, pagador de impostos, eleitor. Observação: a Janja processou a Pietra na justiça. Pediu R$50 mil em danos morais, retratação pública, retirada do vídeo do ar, e a juíza negou tudo. Tudo. Tá? Procurem a matéria para vocês verem o que a juíza disse. Aquilo ali, para mim, é realmente a justiça que funciona e a justiça que deveria prevalecer como um todo no Brasil. Né? Agora, as perguntas. Primeiro, desde quando é problema para a esquerda fumar maconha ou tirar foto com uma trans? Isso é agressivo para a esquerda? Eu não consigo entender. Eu, por exemplo, vou mais longe. Eu, por exemplo, tenho problema nenhum em tirar uma foto com uma trans. Qual o problema de tirar uma foto com uma trans, esquerda? Qual o problema? Se vocês me permitem, eu vou mais além. Tá? Eu defendo o uso da maconha. Defendo, mas calma, não joguem pedras ainda. Eu defendo que o jovencito, né, aquele que gosta de usar a bandeira da Palestina nas redes sociais e que defende a liberação, não precisa ser jovencito não, tá? Pode ser até ministro do STF. Faça o seguinte: viaje até algum país islâmico, qualquer um, né? E acenda um baseado em via pública. De preferência, bem na frente de algum terrorista soldado, né? Vamos chamar de soldado aqui do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico. Faz isso. Viaja até lá, com a bandeira da Palestina pendurada no pescoço e acende um baseado. Essa é a minha condição. Nessa situação aí, eu defendo o uso de maconha. Tá? Eu pago a passagem. Se você que está assistindo quer fazer isso, eu pago a sua passagem. Só de ida, né? Porque a volta você não vai precisar. Tá? E duas perguntas mais aqui, tá, pessoal? A Pietra, por acaso, era candidata a alguma coisa? Ela é política? Ou pelo menos era, na época, política? A gente está em período eleitoral? Assim, por que o TSE vai multar uma cidadã comum que emitiu uma opinião num programa de televisão? Não sei, né? Como eu disse aqui, perguntas normais de um cidadão, de um eleitor, né? Queria entender, até para, né, tomar cuidado aqui com o que eu falo, tá? Existe um pouco de sarcasmo na minha pergunta? Existe, pessoal. Existe um pouquinho de sarcasmo, de ironia, claro que existe. Agora, eu tenho plena certeza que o Barroso adoraria ser presidente da República. Alguém tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. Só que ele, neste ponto, né, veste as sandálias da humildade e sabe que não tem a menor condição de ganhar nem para síndico do prédio dele, porque ninguém gosta do Barroso. Sabe quem gosta do Barroso? Os puxa-sacos do meio do direito. Essas pessoas adoram o Barroso. Ex-aluno, né, gente que vai lá, compra algum livro dele, né, e leva para ele assinar. Puxa-saco. Os puxa-sacos gostam do Barroso. Fora isso, ninguém suporta o Barroso, gente. Ele é muito chato. Ele é insuportável. Ele resolveu agora dizer que é necessário conter o abuso da religião na política. Barroso, você subia no palco com o João de Deus falando de fé. Quem é você para definir o que é abuso, o que não é? De religião, a fé é parte fundamental do brasileiro, da maior parte da população brasileira. Então é claro que ela vai, o eleitor, a eleitora vai procurar um candidato que represente, inclusive na religião, valores religiosos.
Quem esse maluco pensa que é, galera, pra poder dar pitaco num negócio desse, controlar a fé das pessoas? Por isso que eu falo, ele quer ser presidente. O Barroso ele quer estar no comando, porque ele acha que ele é um ser superior. Ele é um iluminado, que sabe de tudo. Pode meter o B dele em tudo. E todo mundo tem que concordar, porque senão você é fascista. Vocês querem ver outra coisa? Tá dando pitaco também sobre a questão da interrupção de gravidez. Ah, a mulher que faz isso não pode ser presa? Claro que não, né, Barroso? Só matou uma criança, né? Matou um ser vivo ali, um ser humano. Não merece ir pra cadeia, né, Barroso? Não merece. Você está dizendo que um assassino não merece ir pra cadeia. Ou será que você concorda com aquela nota do Ministério da Saúde, da socióloga, né, que dizia que a criança, enquanto estiver na barriga da mulher, não sente dor. Feto não sente dor. Aborto até a véspera do parto. Tá valendo. Será que você concorda com isso? Aí, para completar, ele diz: a sociedade não entende o assunto do aborto. Não sabe o que está falando. Por quê? Porque ele, Barroso, acha que sabe tudo. Ele acha realmente que é um ser superior. Não é só superior a nós, não. É superior, inclusive, aos pares dele. Lá no STF. O Barroso, ele se considera o suprassumo do crème de la crème. Ele é tipo o top de linha. Ele só não consegue convencer ninguém de que isso é verdade. Ele conversa com ele próprio no espelho. Eu sou demais. Eu sou um cara sensacional. Eu sou o melhor no direito. Eu sou o melhor falando sobre saúde. Eu sou o melhor falando sobre política. Eu sou o melhor falando sobre esporte, sobre música. Ele que adora, né? Cultura no geral. Ele adora indicar livro, música, quem mais? Poesia. Né? É como se o Barroso fosse um ser que foi enviado à Terra para espalhar conhecimento. Né? Colocar a mão assim sobre a humanidade, né? E dizer: sigam-me. É um Deus, ele acha que é Deus. Vai ver que é por isso que ele tem tanto ciúme da religião, né? Ele não se conforma das pessoas colocarem Deus acima dele. Então isso aí pra mim é sinal de quem quer ser presidente, quem quer administrar o país. Eu, sinceramente, pessoal, acho que o Barroso devia tentar. Devia tentar, para não viver nessa dúvida, né? Porque a lógica, né? O racional dele, não sei até que ponto funciona o racional do Barroso. Pessoas ególatras, né? Megalomaníacas, normalmente não tem isso muito exacerbado, não. Normalmente está contido ali, está suprimido. Mas a parte racional que resta do Barroso sabe que ele não tem voto. Né? Mas a parte ególatra, que é, né, o que comanda ali tudo na cabecinha do Barroso, ele se acha merecedor de ocupar isso aí, de ser o grande homem do Brasil, né, que vai mudar o Brasil, levar o Brasil para frente aí para um futuro muito melhor. Né? Então, Barroso, vamos fazer um teste. Você larga o STF, tá? Tu larga o STF e se candidata à presidência da República. Você participa de debate, você faz campanha, santinho, né, fradinho para pendurar aqui no peitinho. Ela faz comício, você fala que esse seu carisma aí para milhares de pessoas que com certeza vão te acompanhar. Porque tudo isso aqui que você fala, dando pitaco sobre interrupção de gravidez, sobre liberação de droga, né, sobre suprimir a religião da política, tudo isso que você fala não é coisa de ministro, Barroso. É coisa de presidente da República, é coisa de político. Então, sabe, dê vazão a esse seu desejo. Né? Coloca o projeto na rua e vem para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece, Barroso. Seja corajoso. Seja corajoso. Porque como ministro do STF, você não tem o direito de falar sobre esses temas aqui da maneira como você fala. Vamos começar aqui pelo povo, que é a parte mais importante. Todas as pesquisas recentes têm mostrado uma queda abrupta de popularidade do Lula. Está despencando paulatinamente. Essa pesquisa aí, a mais recente, mostra uma queda de 5 pontos percentuais.
ele estaria agora ali sentado em 33%. Tá? Essas pesquisas tendem a jogar os números para cima em favor do Lula. Então, eu arrisco dizer que ele tem ali 25% no máximo, que é o núcleo duro da esquerda. A turminha do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT, do PCO, do PSD. Tirando essa turma, ninguém está aguentando, porque, gente, a percepção do povo vem do supermercado. Eu sei que parece fútil dizer isso, mas não é. E quando eu digo supermercado, isso abrange outras coisas, no sentido figurado, né? Abrange o preço do combustível, o preço da passagem, não só de ônibus, mas também o preço da passagem de avião. Ninguém está viajando porque está mais caro do que nunca. E quando a população sente isso na pele, a insatisfação é no automático. Agora, para vocês entenderem a situação periclitante desse desgoverno, vejam essa outra matéria. Quem está puxando para baixo esses números é o Nordeste. É a base eleitoral principal do Lula. E por que a gente tem que capitalizar em cima disso para o impeachment e não esperar pelas eleições de 2026? Porque a gente sabe o que acontece em ano eleitoral. O Lula vem com aquele discursozinho mequetrefe dele, prometendo acabar com a fome, prometendo aumentar o Bolsa Família, transformar Nordeste em Dubai, e o povo nordestino carente acaba acreditando. Ele consegue reverter a situação. Então a gente não pode esperar até 2026. Tem que aproveitar o agora. Tá? E o povo nunca esteve, desde o início desse desgoverno, tão contra, tão insatisfeito como está agora. E não existem sinais de que isso vai melhorar. Não é um governo que tem objetivos bons, mas que está cometendo erros, ou que está sendo atrapalhado, como foi no caso do Bolsonaro. Não, é um governo que quer isso aí mesmo. Então são objetivos que não estão ali, né, condizentes com a expectativa da sociedade como um todo. Inclusive daqueles, de grande parte dos que votaram no Lula. Então tá aí, pessoal. Essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte aqui. E eu vou usar, né, para o mercado financeiro essa notícia aí da Petrobras. Tá? Que, gente, dá vontade de dar tapa na cara dos caras, né? Economista que achava que seria diferente, aliás, todo mundo, né, que achava que seria diferente, por favor, mas economista em especial, porque vive o dia a dia. Teve 4 anos de governo Bolsonaro com Paulo Guedes como ministro da Economia. Então essas pessoas acharem que dessa vez o Lula ia tratar as estatais, em especial a Petrobras, de maneira diferente, você tem que ser muito, mas muito ingênuo mesmo, né? Mas tá aí o que tá acontecendo, né? Então, se o Lula se mete na Vale, que é uma empresa privatizada, quer mandar na Vale, uma empresa que não é estatal mais, vocês imaginem na Petrobras. Ah, mas teve um lucro de não sei quanto. Foi uma queda no lucro de 33% em relação ao ano anterior. Então foi uma queda. A mesma coisa do PIB. Teve um PIBão, mas teve uma queda de PIB em relação ao ano anterior. A imprensa fica maculando esses dados, distorcendo a realidade. Dependendo do parâmetro que você usa, você não pode nem dizer que é fake news. Se o PIB foi X, o PIB foi X. Agora, se você vai lá e compara com o ano anterior, você percebe que não houve melhora, houve piora. O mesmo vale para o lucro da Petrobras. E como funciona a cabeça dessa galera? É muito simples. Petrobras, quando dá lucro, você que está aí e não é acionista, não vê a cor do dinheiro. Não acontece nada de bom para você. O preço da gasolina não baixa. Continua tudo do mesmo jeito. Agora experimenta a Petrobras dar prejuízo. Quem é que banca? É você. É você. Nós bancamos o prejuízo da Petrobras e nunca nos beneficiamos do lucro. É isso que acontece toda vez, em especial quando o governo é de esquerda, quando o governo mistura a coisa pública, né, com uma coisa que eles acham que pertence a eles. Isso aí é um microcosmo do mercado financeiro. E aí eu vou repetir, você, Faria Limer, né, que caiu nessa lorota, pelo amor de Deus, você tem que ser muito cabaço, você tem que ser muito amador, você tem que ser muito faixa branca. Eu comparo essas pessoas ao nordestino que sempre cai nas lorotas da esquerda.
Para vocês verem que não é uma questão social, né? Não é uma questão de classe social, de ter dinheiro ou não. Porque da mesma forma que o nordestino lá do interior acreditou no Lula, os caras ricaços aí da Faria Lima também acreditaram. Então a gente já tem dois aspectos aí. O povo, popularidade em queda brusca. Temos o mercado financeiro caindo real pela milionésima vez, desde que o Lula virou presidente pela primeira vez. E agora, galera, a gente chega à comunidade internacional, que nessa altura do campeonato tenho certeza que todo mundo já percebeu que é importante. Nas eleições de 2020, nos Estados Unidos, eu fazia vídeos sobre a corrida presidencial lá, e muita gente mesmo criticava. Pô, para de falar nos Estados Unidos, tanta coisa acontecendo no Brasil. Eu falava, gente, o que acontece lá tende a se repetir aqui. 4 anos depois, as pessoas pedem vídeos sobre os Estados Unidos, porque sabem que a vitória do Trump vai nos ajudar demais. E aí eu trago para vocês três matérias, tá? Que vêm diretamente lá de fora, que mostram, né, mais um grupo ali de pessoas, de indivíduos, de instituições que também estão caindo na real. Essas aí eu até perdoo, né, porque não vivem a nossa realidade. A primeira é uma Nobel da Paz iraniana, que reclama da proximidade do Lula com o regime tirânico do Irã. Sempre foi assim. O Lula sempre esteve ao lado de regimes tirânicos. Inclusive, nos primeiros meses de governo dele, ele já permitiu que navios militares iranianos atracassem aqui no Brasil. Teve festinha com participação de membros do governo em um dos navios. Então, isso aí é claro. Vocês não vão encontrar declarações do Lula recriminando qualquer atitude do governo iraniano. Sempre foi assim. E ela, né, deveria saber disso. Então, o mundo percebendo mais uma vez, ou sendo relembrado, de que o Lula gosta das ditaduras, é fã de ditaduras. E você tem um cara ali, né, com esse pensamento, o que te faz pensar que não é isso que ele quer implementar aqui no Brasil? Né? The Economist, que é uma revista, o economista, né, mas que é de esquerda, dizendo que a corrupção no Brasil voltou. Né? O crime compensa no Brasil, usando o caso da Odebrecht, graças às decisões do Dias Toffoli. A percepção de corrupção no Brasil piorou demais. Né? E não sou eu que estou dizendo isso, foram pesquisas também que foram divulgadas, inclusive aqui no canal. Né? Então, você já vê aí, a comunidade internacional percebendo que o Lula apoia ditaduras e que a corrupção tomou conta do Brasil, tá? Então, não é nada assim pontual, não é simplesmente o The Economist dizendo isso, não é simplesmente o Nobel da Paz dizendo isso, porque isso repercute, isso reverbera na comunidade internacional. E para completar, temos a embaixadora americana, que é democrata, que é, né, de esquerda, recriminando as declarações do Lula sobre Israel, declarações antissemitas. E ela diz lá, né, estamos decepcionados. Pô, mais uma, né? Que a gente perdoa, porque não viveu nossa realidade durante a vida dela inteira, mas era de se esperar que o Lula se comportasse dessa forma. Mas o mais importante aqui é essas pessoas estarem externando, porque todas essas pessoas, essas figuras importantes, né, da comunidade internacional, apoiavam o Lula. Então, para elas, é um passo atrás. Né? É assumir a culpa, uma parcela da culpa. Pô, nós apoiamos esse cara e ele está fazendo esse monte de bobagem aí, mas tem uma hora, né, que as pessoas resolvem sair do casulo e falar. E todas as pessoas estão pouco a pouco falando. O Lula, pessoal, não tem mais apoio de lugar nenhum, a não ser da ditadura. Das ditaduras da China, da Rússia, do próprio Irã, da Turquia, da Venezuela, da Nicarágua. É isso. Então, foi por isso que eu disse, é inevitável. Repetindo o raciocínio aqui para fixar, se fosse um governo bem intencionado, que tivesse bons projetos para o Brasil e estivesse capengando, tropeçando, cometendo alguns equívocos, tudo bem. Né? Dá para você, né, fazer uma reengenharia, por exemplo. Agora, no caso do Lula, não. Porque está dando errado para a gente, está dando errado para o povo, está dando errado para a economia, está dando errado
para as expectativas da comunidade internacional. Agora está dando certo para ele, era isso que ele queria fazer, nada diferente. Então vai continuar dessa forma. Então é irreversível, é inevitável, porque só vai piorar daqui para frente. Ou alguém acha que o Lula vai mudar o seu projeto econômico? Alguém acha aí que o Lula vai parar de apoiar a ditadura? Alguém acha que os preços vão começar a baixar a partir de agora? Não vão. Agora, a gente tem que capitalizar agora e aproveitar a situação para o impeachment e não esperar até 2026. A gente tem que fazer nossa parte também, tá? E para finalizar, eu trago o exemplo do Equador. Quem não se lembra, pouco tempo atrás, teve uma onda de criminalidade por lá, teve estúdio de televisão invadido pelo crime organizado, e às vezes é necessário que a sociedade passe por um choque desse para cair na real. Depois desses eventos, o presidente equatoriano, que é de direita, ele tomou a iniciativa de partir para cima, com o apoio da sociedade. E essa guerra contra o crime está funcionando demais. Ele está usando o mesmíssimo modelo que é usado em El Salvador e tem o apoio dos Estados Unidos. É isso mesmo, tem apoio do governo democrata, do Joe Biden, para fazer isso aí, tá? E a coisa está funcionando, que é uma maravilha, a sociedade está sentindo o resultado, e é isso que a gente quer aqui, porque a população, pessoal, por mais que tenha votado no Lula, quer ser prioridade. Não quer ser cobaia de experimento social. Ah, saidinha, progressão de pena, ressocialização. Isso é experimento social. É um teste para ver se dá certo. E nós não somos cobaias. A população quer segurança. Não quer ser cobaia de bandido, quer que o bandido fique na cadeia. Então a situação está se formando para a direita voltar. Mais uma vez, vamos deixar o que está fora de controle por enquanto de lado. Caixinha mágica. Tá? Agora, se as coisas continuarem nesse caminho, se a denúncia do Ciro, que é gravíssima sim, por mais que queiram passar pano, for apurada e isso for comprovado, outras denúncias que estão sendo feitas, e vocês devem estar acompanhando nas redes sociais, eu não posso falar aqui por conta dos alvos, se isso for sendo esclarecido pouco a pouco, é impossível desse governo continuar. Impossível. A não ser que ele implemente uma ditadura. Que ele dê ali o último tiro. Aí sim. É a única alternativa para o Lula não cair. No máximo aí até o ano que vem. Tá? E só mais uma coisa, essa decisão do Alexandre de Moraes de impedir que o Bolsonaro, Braga Neto e Augusto Heleno compareçam a um evento do Exército, vocês devem ter visto isso. Gente, eles já não podiam ir. Eles já não iriam, porque o próprio Moraes decidiu que eles não podem ter contato. Então ele já sabia que o Bolsonaro, o Braga Neto e o Heleno não iriam. Aí ele vai lá e proíbe. Em meio a quê? Há rumores de que ele está muito enfraquecido. Então é uma tentativa de demonstrar força. Eles já não vão, mas eu vou proibir porque assim eu mostro que eu ainda sou um manda-chuva. E de repente ainda a gente não sabe, né? São rumores. Mas tá aí para vocês várias evidências de que o regime sim está caindo. Mais tarde a gente volta com um novo vídeo, um forte abraço e a gente se vê por aí.